Amados, hoje é dia 15 de abril do ano da graça de 2021 e quero dar um abraço e o desejo de um dia muito abençoado desde já a todos. E na sequência da reflexão no nosso texto de Miqueias capítulo 6, a certa altura deste ambiente de tribunal que o Senhor nos expõe, a defesa, o povo, responde no versículo 6 e no versículo 7, questionando Deus, o que é que de facto Deus quer. E de alguma forma o que está aqui a ser registado é que eles defendem-se dizendo ao Senhor que têm feito aquilo que Ele tem pedido. Têm feito os holocaustos, têm feito ofertas, têm-se reunido no templo, de acordo com os preceitos do Senhor. Creio que de uma forma realmente desagradável, no versículo 7, o povo defende-se, bom, se isto não chega, então daremos-te em quantidade, daremos-te milhares de animais, milhares de litros de azeite, e se isso não chegar, então daremos o nosso próprio filho. Obviamente, percebemos que esta defesa irónica é de muito mau gosto, até porque vai além daquilo que alguma vez o Senhor pediria. Porque quando Deus pediu a Abraão o seu filho primogênito, ele nunca teve em mente, nem nunca desejou, nem nunca iria permitir que isso acontecesse, mas testou o coração de Abraão a esse ponto. E quando refletia sobre este texto, eu pensava, bom, muitas vezes nós temos esta atitude em relação ao Senhor. Achamos que por fazer algumas coisas que o Senhor nos pede, isso nos torna aceitáveis aos olhos de Deus, e isso é fazer no nosso dia-a-dia aquilo que Deus quer. E, portanto, Deus só tem que se agradar e só tem que responder de acordo com isso, com essa minha determinação, porque afinal estamos a fazer aquilo que o Senhor nos pede. Vimos à igreja, servimos em algum ministério, lemos a Bíblia, oramos pelo menos algum tempo por dia, damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazemos uma série de coisas que sabemos que o Senhor quer e deseja, mas podemos estar muito facilmente na posição de o Senhor nos perguntar: porquê é que vocês estão assim? Porquê é que vocês estão nessa condição? Porquê é que vocês estão dessa maneira? E qual é o problema? É aquilo que nós estamos a oferecer? É óbvio que não. É óbvio que não. E como eu lembrava no domingo, nunca esteve em causa o povo fazer aquilo que Deus pediu, em termos de adoração, em termos de ofertas, de holocaustos, de todo o serviço de culto. Nunca esteve em causa isso. Deus nunca o rejeitou. Deus sempre o desejou, mas Deus sempre rejeitou corações que o fazem de uma forma errada. Porque Deus quer um relacionamento. E num relacionamento, aquilo que fazemos tem que ser resultado daquilo que sentimos. Na autenticidade de um relacionamento puro, verdadeiro, aquilo que fazemos tem que estar em absoluta sintonia com aquilo que sentimos. De outra forma, será um ato hipócrita. Veio à minha mente a história de Caim e Abel. E, amados, obviamente vamos ao início da história. Mas no início desta história há exatamente um episódio, entre Caim e Abel, que registra exatamente isso. Em Gênesis capítulo 4, diz que, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes.
Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado, porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui podemos levantar uma série de questões. Qual foi o problema de Deus? Foi o facto de Abel ter trazido um animal e Caim ter trazido frutos? Terá sido esse problema? O que é que esteve em causa? A história de Caim, a história de Caim confirma o problema que existiu naquela oferta. Porque quando Caim é capaz de matar o seu irmão, obviamente havia um problema muito grave no seu coração. O seu coração estava longe daquilo que era a vontade de Deus. Obviamente, o problema não esteve naquilo que eles ofereceram, ou que Caim ofereceu. O problema estava no seu coração. É interessante, amados, que nós podemos entender isso de duas formas. Por um lado, analisando a própria história, mas olhando para a palavra. Em Hebreus capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé, está lá registado que Abel, versículo 4 do capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda se fala. Porquê que Abel está aqui registado? Porque ele fez e teve uma atitude de fé autêntica e verdadeira. Está aqui registado pelo próprio Deus. Em 1 de João, quando está a falar sobre a necessidade de termos relacionamentos puros de amor entre irmãos, menciona lá que esse foi o problema de Abel, de Caim, porque ele não teve amor nem por Deus, nem pelo seu irmão. Amados, eu creio que vale a pena pensarmos nisto. Deus quer muito, deseja muito a nossa intervenção. Aliás, ontem na lição da Escola Bíblica Dominical, quando considerávamos o texto de Lucas capítulo 19, aquele episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, há um aspecto interessante que me despertou. Quando os discípulos vão à aldeia buscar o jumento para trazer para Jesus, a resposta que eles deram aos donos do jumento foi a que Jesus tinha dito, e ele disse: o Senhor precisa dele. E eles disponibilizaram. A forma daqueles homens adorarem a Jesus foi responder, eu vou pôr entre aspas, a uma necessidade de Jesus. Deus, como se Jesus precisasse. Jesus não precisava, ele tinha todo o poder, mas ele decidiu precisar de uma coisa e incluir a satisfação dessa necessidade, para a satisfação dessa necessidade, os donos daquele jumento. Tem tudo a ver connosco. Deus quer coisas de nós. Ele deseja. E, mais uma vez, entre aspas, ele precisa. Tudo o que tem que acontecer é que aquilo que é a nossa resposta de dádiva àquilo que Jesus precisa seja com corações autênticos, verdadeiros. É isto que está em causa e é isto que o povo não tinha entendido e que Miqueias está a denunciar e que o Senhor, obviamente, revela, dizendo e revelando aquilo que precisa de acontecer. Creio que vale a pena pensar nisso e, provavelmente, fazer alguma alteração no nosso coração para nos sintonizarmos com a vontade do Senhor. Um dia muito abençoado, meus amados. Um dia tremendamente abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor quiser.